PNL é grosseira? Ela precisa ser grosseira? Tu já ouviu alguma coisa assim? Meu nome é Jonatas Crisel e eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Algumas pessoas dizem que às vezes a PNL é um pouco grosseira, é um pouco insensível, enfim. Não sei se já ouviu falar sobre isso, se alguém já reclamou disso para ti. Bom, o que acontece? A PNL, lá na filosofia da cibernética e da linguística, ela é orientada a trabalhar com as estruturas que as pessoas falam quando dizem, quando reclamam, quando, enfim, expõem as suas limitações, as suas dificuldades. Ela não é preparada para lidar com o conteúdo, com a história. Ela é preparada sim para buscar as estruturas mais profundas, aquelas partes inconscientes, independente da história que está sendo contada. A gente não despreza o conteúdo totalmente, a gente usa um pouquinho do conteúdo para ir dando cadência, para ir dando sequência na conversa, para a conversa se manter, mas a verdade é que a gente está muito mais interessado nos sinais inconscientes que as pessoas estão emitindo. E a nossa conversa, a nossa fala, as nossas perguntas são todas voltadas para essas estruturas inconscientes que são estruturais. Então a gente observa as palavras que a pessoa está usando, o jeito que ela encadeia as palavras, o jeito que ela forma frases, as coisas que ela deixa de dizer, não só o que ela diz, mas o que ela deixa de dizer que seria interessante que tivesse ali ou que possivelmente estava ali na experiência, que por alguma maneira estão omitidas, as possíveis distorções que estão sendo geradas enquanto a pessoa fala. Todas essas coisas são analisadas. E isso não é exatamente um conteúdo, isso é estrutura linguística. Mas isso não quer dizer que a gente não se importa, que a gente não está nem aí para as pessoas. Não, a gente está e a gente se importa. Só que para o trabalho da PNL, a gente não pode ficar se atendo ao que a gente chama de canto da sereia e entrar na história que o cliente está nos contando e sofrer junto com o cliente. Por quê? Porque daí a gente deixa de observar, a gente perde, isso é uma lástima. Quando o praticante perde os sinais espontâneos que estão sendo enviados do inconsciente e fica só na novela, só no que está sendo, na historinha que está sendo contada. E o nosso trabalho está justamente para poder ajudar esse cliente, tá em observar essas estruturas que muitas vezes elas são não verbais, que estão ligadas ao mecanismo que está gerando aquela limitação, ou que está impedindo a pessoa de fazer o que ela queira fazer, ou que, enfim, que tá aborrecendo essa pessoa. Outro ponto que pode ser motivo desse tipo de comentário é que essas estruturas profundas, muitas vezes elas precisam ser perturbadas, elas precisam ser provocadas, porque elas são autoprotegidas. Então, se tu não tiver uma boa provocação, ou seja, se tu não fizer perguntas de um jeito que deixe, e de fato deixa o cliente desconfortável para responder, porque é difícil achar uma resposta, ou porque a pergunta às vezes parece meio absurda até, e aí ele não tem um rompante de emoção que expõe um monte de informação que, no geral, as pessoas não expõem, sem fazer isso, ou a gente não consegue acessar os mecanismos, ou se torna um trabalho muito mais demorado para acessar esses mecanismos. Então, muitas vezes ela é perturbadora, ela de fato, a PNL acaba assumindo uma postura, assumindo um jeitão que é um pouco mais provocativo, né, e tira a pessoa às vezes do eixo dela e faz ela ficar desconfortável. Claro que nada disso é por mal ou por sadismo, isso é para ajudar a pessoa justamente para provocar, para ter acesso aos mecanismos, para poder oferecer melhores escolhas para esses mecanismos inconscientes operarem na tarefa deles, sem provocar aquelas limitações que o cliente reclama, e tudo isso é feito para isso, não é para o mal do cliente. E aí entra um outro componente que eu já falei aqui, que é o rapport. O rapport é o tipo de coisa que pode atenuar, que pode provocar um equilíbrio nessas duas forças, né, de empatia e de provocação, de forma que não seja tão desconfortável que o cliente não se sinta tão mal. Me conta aqui nos comentários se tu já sentiu essa pressão das perguntas que a gente faz na PNL, tu já ouviu alguém reclamar que ela é grosseira, que ela é fria, que ela, enfim, é ruim, é de algum jeito desagradável? Me conta aqui, vamos conversar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.